A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, povo de Deus. Eu sou Orlando Marcos Schileng, um dos pastores na Igreja Evangélica Vasos Escolhidos de Cristo. Vim aqui hoje para poder partilhar a palavra de Deus. Como todos nós sabemos, estamos a comemorar a Páscoa, que significa a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós podermos partilhar o pensamento que Deus tem colocado em nós com os irmãos, eu quero pedir para que cada um de nós possa abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 24, para ler os versículos 1 até o versículo 7. E também Atos, capítulo de número 13, para ler os versículos de número 29 a 31. Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 7. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com as roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia." Atos capítulo 13, versículo 29 ao versículo 31. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiam com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Queremos, com estes textos bíblicos, falar da ressurreição de Cristo Jesus. Amados irmãos, como todos nós temos conhecimento sobre fatos reais que aconteceram na vida de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus, ele foi crucificado e ele foi sepultado. Mas a palavra também, ela nos ensina que Jesus, ele ressuscitou. Nós queremos tratar com este tema. O que é que significa a ressurreição de Cristo para nós? O que é que significa a ressurreição de Cristo para a humanidade? Nós queremos mostrar com este tema quais foram de facto os sinais. Existem sinais de que de facto Cristo, ele ressuscitou. Se nós lembramos, a palavra também nos ensina em Mateus, no capítulo de número 28, que os soldados que estiveram no dia da ressurreição de Cristo Jesus,
eles foram comprados, eles foram corrompidos para negar o fato da ressurreição de Cristo Jesus. E há muitas pessoas até hoje, pessoas de várias nacionalidades, pessoas de várias raças, que não acreditam no fato da ressurreição de Cristo Jesus. Mas nós aqui, conforme o texto de Atos capítulo do número 13, nos seus versículos 29 a 33, nós queremos aqui anunciar que de facto Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Ele já se apresentou vivo nos seus discípulos e ele continua hoje a se apresentar vivo na vida de muitas pessoas. Há cristãos, há muitos neste mundo que já se encontraram com Jesus Cristo e estas são as testemunhas. Em primeiro lugar, quais foram ou quais são os sinais que nós temos da ressurreição de Cristo Jesus? Quando nós lemos a palavra de Deus em Lucas 24, no versículo 2, nós encontramos aqui que as mulheres que foram para o sepulcro ao terceiro dia, elas encontraram a pedra revolvida. Este é um sinal de que dentro daquele sepulcro que estava selado, Jesus já não estava lá. Aquele corpo que foi sepultado já não estava lá. Porque, de facto, Jesus, ele ressuscitou. Quando continuamos a ler a palavra de Deus, em Lucas 24, no versículo de número 3, nós encontramos que aquelas mulheres, elas não acharam o corpo de Jesus, porque Jesus já havia levantado. Jesus já não estava deitado como o fizeram no dia da sua sepultura. Ele já havia levantado. Ele já não estava naquele lugar. E também nós vemos os anjos. A Bíblia diz que aquelas mulheres, elas encontraram duas pessoas, dois varões de vestes resplandecentes. Encontraram os anjos. Os anjos estavam ali para testemunhar que Jesus Cristo, ele já havia levantado dentre os mortos. Nós lembramos, aquelas mulheres, aqueles varões perguntaram para aquelas mulheres: vocês procuram o vivo dentre os mortos? Jesus, isso significa que os anjos, eles também mostram o fato de que Jesus Cristo, ele havia levantado. Quando nós lemos a palavra de Deus, em Lucas 24, no versículo 12, nós encontramos que os lençóis, eles estavam postos, eles estavam colocados em ordem. Por quê? Porque Jesus, ele não estava lá. Jesus, ele ressuscitou. Há sinais claros de que Jesus, ele ressuscitou. E há testemunhas. Essa é a segunda coisa que nós temos que tratar. Quais são as testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo? A palavra de Deus, quando nós já lemos em Lucas 24, versículo 10, ela nomeia os nomes, pessoas reais, pessoas vivas, as mulheres, a Maria, a mãe de Tiago e de João, é uma delas. Elas testemunharam
ressurreição de Cristo. E quando nós lemos a palavra de Deus também, aqui em Lucas 24, no versículo 12 e 34, nós encontramos outras duas testemunhas. Encontramos Pedro, o discípulo de Jesus. E encontramos também João, o discípulo amado. Estas são as testemunhas de que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Também nós encontramos o testemunho dos discípulos que iam a caminho da cidade de Emaús. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que dois discípulos, eles estavam caminhando, saindo de Jerusalém, em direção a Emaús, uma cidade que se distanciava de Jerusalém. E eles iam andando, e Jesus Cristo, Ele apareceu. Jesus apareceu para aquelas pessoas, para aqueles dois discípulos, e começou a andar com eles. Ele começou a andar com aqueles dois varões. Eles conversavam dos acontecimentos do dia. Eles iam falando daquilo que aconteceu. E Jesus apareceu e começou a andar com eles. Ele começou a conversar com eles. Eles não se perceberam. Jesus foi andando com eles, até que chegaram na casa. Esses sim são testemunhas da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque depois de Jesus se revelar para eles imediatamente eles voltaram para Jerusalém. O que eles iam fazer em Emaús? Possivelmente já haviam pensado em ir dormir lá, porque era noite. Mas, por causa das boas novas da ressurreição de Cristo Jesus, eles tiveram que voltar para ir confirmar aos discípulos, aos 11 discípulos e aos demais, da ressurreição de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, de acordo com o texto que nós lemos aqui, de Atos, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo afirma aqui: há muitas testemunhas que viram a Jesus Cristo ressurreto. E eu quero dizer para você, até hoje que nós estamos a falar, existem várias testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Há muitos irmãos, há muitas irmãs que todos os dias da sua vida vivem com Cristo Jesus, vivem com Cristo ressurreto. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo, Ele é a vida. Lembre-se, Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Todos aqueles que crerem em mim, esses vão ter vida. Então, minha irmã, meu irmão, creia agora. Abandone o pensamento diabólico de que Jesus não ressuscitou como fizeram aqueles principais dos sacerdotes para corromper os soldados. Não deixe o seu coração ser corrompido pela mentira do diabo. Jesus, Ele está vivo. Ele está presente na vida de todos aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Aqueles que querem ver a operação de Deus nas suas vidas. Mas você pode perguntar, como eu também pergunto: quais são as razões que fazem com que muitas pessoas, não acreditem? Quando eu digo nós, estou a falar de pessoas humanas. Os homens. Por que existem muitos homens que não creem na ressurreição de Cristo Jesus? E eu vou dizer para você: eu creio na ressurreição de Jesus Cristo.
E eu creio que Jesus está vivo. E eu creio que Jesus, Ele faz-se presente na vida de todos aqueles que o buscam. Mas por que existem aqueles que não creem? Primeira coisa, é a cegueira espiritual. A Bíblia diz aqui, em Lucas 24, no versículo 15, que aqueles discípulos, eles não conseguiam perceber que Jesus estava com eles, porque os seus olhos estavam fechados. Há muitas pessoas que vivem na cegueira espiritual, não compreendem as coisas do Espírito, não compreendem as coisas da fé, andam na cegueira espiritual e por isso não podem acreditar no fato da ressurreição de Cristo Jesus, por causa da sua cegueira espiritual. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, abandone o lado das trevas, abandone esse lado, abandone o mundo com as suas coisas, porque enquanto você permanecer no mundo, enquanto você adorar ao Deus deste mundo, enquanto você viver alicerçado em bases deste mundo, você jamais vai acreditar que Jesus ressuscitou, jamais vai acreditar que Jesus está vivo, porque muitos assim têm feito por gerações e gerações. A segunda coisa é a incredulidade, como nós podemos ver em Lucas 24, no versículo 25. Por causa da falta de fé, as pessoas não acreditam na palavra de Deus, as pessoas não acreditam no pensamento de Deus, as coisas não acreditam nas coisas espirituais, as pessoas acreditam nas coisas que só querem ver com os seus olhos. Tomé foi tentado a dizer as coisas que o mundo diz. Tomé, a palavra diz que quando Jesus uma das vezes apareceu aos seus discípulos, ele não estava lá, e ele disse para os seus os outros discípulos que viram a Jesus: enquanto eu não ver as suas mãos, enquanto eu não ver os seus pés, eu não vou acreditar naquilo que vocês estão a dizer. Há pessoas que querem ver. Por isso Jesus disse para Tomé, quando ele apareceu: Tomé, mais bem-aventurado é aquele que vai crer em mim sem ter me visto. E Tomé, porque ele viu, Tomé, a partir daquele momento entendeu as coisas espirituais. Tomé, ele viu a Jesus. Mas eu quero dizer para você, não é necessário hoje você ver fisicamente a Jesus para acreditar que Jesus ressuscitou. Creia que Jesus, ele ressuscitou, ele vai aparecer na sua vida. Os sinais estão claros. Jesus, ele vai todos os dias se fazer presente na sua vida. Há pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo Jesus por causa da ansiedade. Quando nós carregamos a ansiedade dentro dos nossos corações, como está escrito aqui em Lucas 24, versículo 38, os discípulos de Jesus estavam perturbados nos seus corações. Quando nós carregamos a ansiedade, dificilmente nós vamos compreender as coisas espirituais. Por isso a palavra de Deus diz em Filipenses 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela vai nos afastar das coisas espirituais. A ansiedade vai nos fazer estar longe da compreensão das coisas
coisas espirituais. Por isso nós não devemos carregar ansiedade nas nossas vidas. Devemos estar livres da ansiedade. E aí, nós vamos compreender que Jesus ressuscitou. Precisamos também de saber qual é o significado da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. O que é que significa isso para mim e para ti? O que é que significa a ressurreição de Jesus Cristo? Primeira coisa, a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos mostra aqui, nós estaremos aonde Jesus está, de acordo com o que está escrito em João 14, versículos 2 e 3. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para lá, vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós também estejais lá. É assim. Significa que eu e você podemos estar com Jesus aonde Jesus está. A ressurreição de Jesus, ela significa que nós teremos vida, e vida em abundância, de acordo com o que diz João 10, versículo 10, a parte B. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Receba a vida em abundância, porque Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus Cristo significa que nós estamos livres da condenação, pois a palavra de Deus, em Romanos 8, versículo 1, ela afirma que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação. Nós já estamos livres da condenação por causa da morte e por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Nós já não pertencemos ao mundo das trevas. Nós já não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos a Cristo Jesus. E nós estamos livres da condenação. Ninguém pode nos condenar mais. Jesus, ele é o nosso juiz. Ele é o nosso intercessor. Ele está conosco todos os dias na nossa vida. O que é que significa a ressurreição de Jesus Cristo para mim e para ti? Significa a quebra do pacto com o diabo e a reconciliação com Deus, de acordo com o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, nos versículos 18 ao versículo 20. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por ti. Ele levou todas as cargas que vinham sobre nós, todo o peso que o diabo havia nos colocado. Jesus, ele carregou os pecados. Jesus, ele carregou os sofrimentos. Jesus, ele carregou a vida no inferno. Jesus, ele carregou tudo isso. Nós estamos livres. Estamos livres. Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus, porque a palavra de Deus diz na primeira carta a Timóteo 2, versículo 5, que há só um Deus e um só mediador, aquele que está entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é aquele que veio para nos reconciliar. Aquela barreira que havia entre nós e Deus, ela já foi quebrada. Então nós já podemos viver para sempre com Cristo Jesus. Nós estamos reconciliados. Nós vamos agradecer por isso. O que é que significa a ressurreição de Cristo? Significa que nós já podemos entender as coisas espirituais. A palavra de Deus, quando nós olhamos em Lucas 24, no versículo 31 e no versículo 45, ela mostra aqui, Jesus abriu os olhos dos discípulos que iam a caminho de Emaús. Jesus, ele
abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem conhecer a Jesus, para que eles pudessem compreender as coisas espirituais, para que eles pudessem lembrar de todas as promessas que Jesus já havia feito para eles. E assim aconteceu. Então, minha irmã, meu irmão, nós já podemos ter olhos espirituais abertos. Nós podemos entender as coisas do Espírito. Nós podemos entender as coisas de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse vindo para morrer, para nos ressuscitar, jamais nós iríamos nos achegar a Deus para compreender. Mas agora que Deus se revelou a nós, nós já podemos o conhecer, nós já podemos entender a palavra, nós já podemos entender a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer a salvação, se você quer viver com Cristo Jesus, se você quer a vida eterna, creia hoje em Cristo Jesus, aquele que pode nos levar para o Pai. Creia em Jesus, creia na sua ressurreição, creia que Jesus ele veio morrer por ti, creia que Jesus ele sofreu no teu lugar, creia. Isso vai te dar vida e vida em abundância. Você pode andar com Jesus, você pode andar com Deus. Há muitos homens, como a palavra de Deus diz, Noé andou com Deus porque abriu seu coração para que Deus pudesse habitar lá. Você pode abrir hoje o seu coração, você pode entregar a sua vida a Jesus, e Jesus ele vai habitar, ele vai mostrar a você o que você tem que fazer todos os dias da sua vida para que de fato você receba a vida e a vida em abundância. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu venho para Ti nesta hora, Papai, para te agradecer, Jesus, porque na verdade, se não fosse a sua ressurreição, nós ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados. Se não fosse a tua ressurreição, Pai, nós ainda estaríamos mortos. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Obrigado, Pai. Dê-nos compreensão da tua palavra. Encha-nos de entendimento, Pai, para que não sejamos enganados. Para que na verdade, Senhor, possamos ficar firmes, reconhecendo, meu Pai, Senhor, que a tua ressurreição, Pai, ela garante a nossa ressurreição. Que a tua ressurreição garante vida em nós. Que a tua ressurreição, meu Pai, garante transformação na vida de todos aqueles que creem em Ti, Pai. Senhor, revela-te na vida de todos aqueles que creem em Ti. Revela-te, Jesus, meu Pai, para fazer, meu Pai, do Teu povo as testemunhas reais, meu Pai, das Tuas obras. Porque eu sei, Jesus, que a Tua vontade é a salvação de todos. Permita, Pai, Senhor, que através da Tua aparição na vida de cada um de nós possamos, Papai, testemunhar ao mundo de que de facto Tu, Jesus, ressuscitaste. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos de agora para todo sempre. Amém.